confirmando 7h20, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95 e agora é a hora do quadro... Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio hoje com o médico cardiologista Dr. Wander Weyden. Dr. Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, que está nos estúdios também. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama, é uma satisfação estar aqui novamente. O nosso tema de hoje é infarto e acredito que a primeira pergunta que se vem na cabeça é: o infarto é a mesma coisa do AVC? Bom, Marcos, é e não é, tá certo? Primeiro, por que é? Vamos lá. Se a gente olhar apenas para a palavra infarto, infarto significa morte celular. Então, você tem um infarto no seu corpo, no seu organismo, toda vez que algum órgão seu sofre ao ponto de morrerem as células, certo? Em geral, esse sofrimento e essa morte envolvem a falta de sangue e oxigênio e nutrientes que chegam a esse local. Então, você pode ter infarto no rim, você pode ter infarto esplênico, que é um infarto no baço, na passarinha, conhecido como passarinha. Você pode ter infarto no intestino, que é conhecido como isquemia mesentérica. Você pode ter infarto no coração, óbvio, e você pode ter infarto no cérebro. Quando você tem infarto no cérebro, quando morrem células, neurônios, células nervosas, devido à falta de suprimento de oxigênio e de nutrientes, porque o sangue não consegue chegar até aquele local e essas células morrem, você tem um infarto do cérebro. Esse infarto, que sofre por um processo vascular, um processo de ou obstrução ou rompimento do trajeto das artérias, você tem o que a gente chama de acidente vascular cerebral, e isso é o AVC. Então, o infarto é a mesma coisa que AVC? Na verdade, todo AVC é um infarto, porém é um infarto cerebral. Você tem morte de células, só que de células do cérebro, que aconteceram porque o sangue não conseguiu chegar para alimentar aquelas células, aqueles neurônios. Porém, o termo infarto, como a gente disse, existe infarto renal, infarto mesentérico, infarto esplênico, infarto cerebral, que é o AVC, mas quando você fala apenas infarto, sem mencionar de onde a gente costuma se referir, se reportar ao infarto do miocárdio, que é o mais conhecido, e também o mais frequente. O infarto do miocárdio é a morte de... Miocárdio são células do músculo cardíaco. Então, o infarto do miocárdio é a morte de células musculares cardíacas que ocorre quando você não tem um suprimento adequado de oxigênio e de nutrientes que chegam por meio das artérias que alimentam o coração. Nesse cenário, então, infarto é diferente de AVC. AVC é infarto cerebral. E infarto, quando você não diz o que na maioria das vezes as pessoas estão mencionando que se trata de um infarto do miocárdio, que aí é um problema cardiológico, um problema do coração. Ok, e todo infarto, no caso, ele leva à morte ou não? Não, Marcos. As estimativas dão conta que os infartos têm uma taxa de mortalidade que gira em torno de 6%. Isso para os infartos Desculpa. Isso para os infartos que são diagnosticados e tratados em ambiente intra-hospitalar. A gente tem que desconsiderar aí uma parcela importante de casos de morte súbita, que é a morte súbita. O que é? É quando você tem uma queixa, uma doença que leva à morte em menos de 24 horas, certo? Essa morte súbita muitas vezes está relacionada a problemas cardíacos, sejam eles arritmias ou ao próprio infarto. Alguns infartos, eles não dão tempo, não resultam em tempo hábil para que o paciente possa procurar o hospital. Estima-se que cerca de 1/3 dos infartos resultam em morte súbita. Então, a gente tem uma grande parcela de infarto agudo do miocárdio que pode resultar em morte súbita e acaba não entrando nessa contagem porque aí 1/3 é 33% de mortalidade. Mas são aqueles que o paciente simplesmente não tem tempo de chegar ao hospital.
Ele não tem tempo de chegar ao hospital. Uma vez que ele sobreviva a esse primeiro momento, ao momento mais intenso, mais agudo, e ele consegue chegar ao hospital e iniciar o tratamento, a mortalidade gira em torno de 6% ao ano. Então, de um modo ou de outro, olhando pelo viés mais otimista, chegou ao hospital 6%, ou olhando pelo viés até mais pessimista, olha, se eu tiver um infarto, já tem de cara 33% de chance de morrer, porque pode não dar tempo nem chegar e pode ser uma morte súbita. De um jeito ou de outro, não significa que todo infarto gera morte. Não quer dizer que todo mundo que infarta vai morrer naquela hora e vai morrer pelo infarto. Inclusive, parte desses pacientes que têm morte hospitalar podem morrer, inclusive, por consequência de outras complicações, e não necessariamente pelas complicações do próprio infarto. Ok, abraço aqui a nossa amiga Delmira, né, seu geral também, os pais de Geraldinho Oliveira. Dona Delmira, eu gosto muito dela, de vez em quando ela briga comigo, mas gente boa, maravilhosa, viu, gente boa. Doutor Wander, o que é que causa o infarto, então? Então, no fim das contas, de todas as causas que levam ao infarto, Marcos, elas têm uma questão em comum, que seria você ter o que a gente chama de isquemia miocárdica, que leva à morte celular. Você tem um desequilíbrio entre a necessidade que o coração tem ele tem uma necessidade específica de se alimentar. E imagine uma pessoa que não faz atividade física, que é sedentária, ela tem uma necessidade específica de alimentação. E imagine um camarada que é maratonista, ele come 10 ovos de manhã para poder correr 40 quilômetros, de tarde é mais aquele suplemento de proteína, e você junta aí 4.000 calorias por dia. Por quê? Ele tem uma necessidade muito grande, porque ele gasta muito fazendo a sua corrida, a sua maratona. Enquanto a pessoa que é sedentária ou que faz uma atividade mais leve, ele tem um gasto calórico muito menor, então ele vai ter uma necessidade de calorias muito menor, ele não precisa comer tanto. Imagina você pegar um cara que é maratonista e colocar para ele uma dieta de uma pessoa que é sedentária e que está tentando perder peso. Ele vai desmaiar no meio da corrida. Então, a gente tem uma necessidade, o nosso corpo, né, tem uma necessidade de energia, de se alimentar, de acordo com aquilo que a gente gasta. Do mesmo jeito acontece com o coração. O coração, ele em momentos em que ele despende mais energia, em que ele gasta mais energia, porque é necessitado dele, porque pedem a ele que ele trabalhe mais, então ele, consequentemente, precisa receber mais sangue, ele precisa se alimentar mais. É a mesma coisa. Então, se você tem um momento em que o coração precisa trabalhar mais, é exigido do coração que ele trabalhe mais, que ele faça mais força, que ele supra a circulação sanguínea com mais batimentos, com mais sangue, e ele não consegue receber a parte dele para se alimentar, isso gera sofrimento, alguns casos leva à morte de células do coração. E aí, nesse caso, a gente está diante de um infarto agudo do miocárdio. Então, quando você tem um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de suprimento de oxigênio e de sangue para o coração, você tem a morte. A maior parte das vezes, esse suprimento e essa oferta são desequilibrados por conta da formação de uma placa de gordura dentro da artéria coronária, das artérias coronárias, que são as artérias que alimentam o coração. Então essa provavelmente a causa mais frequente de infarto agudo do miocárdio. Forma-se uma placa de gordura, essa placa de gordura em alguma que a gente chama de placa aterosclerótica. Essa placa, essa placa de gordura se rompe e ali estimula a formação de um coágulo naquele local. Forma-se esse coágulo, entope a circulação e aí aquele sangue que estava se dirigindo para alimentar o coração já não chega mais, o coração não pode se dar o luxo de parar de trabalhar e aí ele continua trabalhando, só que sem receber o seu alimento. Essas células elas suportam durante alguns minutos, mas não passa de muitas horas que o músculo cardíaco consegue suportar sem receber o seu suprimento adequado de nutrientes. E aí ele morre e aí você tem um infarto agudo do miocárdio. Existem outras causas também, como por exemplo, dissecção das artérias coronárias, uma dissecção de aorta que resulta em dissecção das artérias coronárias. O consumo de algumas drogas, como por exemplo a cocaína, pode produzir
infarto agudo do miocárdio. E existem condições que a gente chama de infarto agudo do miocárdio na ausência de doenças arterial coronariana obstrutiva, que a gente até já falou aqui em um outro programa, que a gente tem um termo até engraçado, chama MINOCA, que é o termo em inglês. Infarto agudo do miocárdio na ausência de doença coronariana obstrutiva, que engloba várias causas em que não há a formação dessa placa. Existe uma outra condição que causa infarto, que é a cardiomiopatia de estresse, ou síndrome do coração partido, que acontece quando você tem geralmente um grande trauma, seja um trauma financeiro, um trauma familiar, uma perda de um parente, uma mudança inesperada de uma cidade para outra, indesejada, e isso gera uma grande descarga adrenérgica ao ponto de lesionar as células, de fazer com que a circulação nas coronárias fique prejudicada, lesiona as células miocárdicas e você tem morte dessas células miocárdicas. Então, de uma maneira ou de outra, por várias causas, no fim das contas, o que costuma acontecer é esse desequilíbrio entre a necessidade que o coração tem de se alimentar e aquilo que ele efetivamente recebe de alimentação. Elas literalmente morrem de fome. O ouvinte pergunta, dormência nas mãos é sinal de doença do coração? Pode ser e pode não ser. Não dá. É preciso aí você ver qual é a configuração dessa dormência, em que condições ela aparece, certo? Uma dormência que seja unilateral, ou seja, somente de um lado, que pegue mais na face medial, ou seja, na parte interna da mão, e envolvendo a mão, não somente a mão, mas também antebraço e braço, ela é mais provável de estar relacionada a algum problema cardíaco do que uma dormência, por exemplo, que a gente chama de dormência em luvas, que é quando é como se alguém tivesse vestido uma luva por cima de você, pega todos os dedos, a face externa e a palma da mão, pega toda a mão como um contexto todo e poupa o restante do braço. Você não tem nada no antebraço, não tem nada no braço, tem apenas na mão. E pega as duas mãos. Uma dormência que aconteça nas duas mãos e que é como se alguém estivesse calçando uma luva em você para fazer você sentir aquela dormência especificamente nas mãos, ela é menos provável, bem menos provável de ser um problema cardíaco. Quando está apenas de um lado e mais na face medial, na face interna da mão, envolvendo braço e antebraço, aí a gente está diante de uma probabilidade maior. E é preciso sempre levar em conta outros fatores de risco. Uma coisa é você ter uma dormência, mesmo uma dormência dessa que se pareça mais, uma dormência no braço, que pegue o dedo mindinho e o dedo anelar, e que vá até a região do braço aqui em cima, próximo da axila, mas num adolescente de 15 anos de idade que não tem nenhum outro fator de risco, isso tem uma configuração. Outra configuração é você ter essa mesma dormência num senhor de 65 anos, que já é hipertenso, diabético e fuma e é obeso e já tem um histórico familiar de doença cardíaca. Isso muda completamente o nosso olhar sobre a queixa do paciente. Dr. Wander, bom dia. Minha mãe tem 80 anos de idade e a mesma foi fumante por muito tempo. Parou e agora, infelizmente, começou a fumar de novo. Nós todos estamos muito preocupados com essa situação, pois a mesma tem problemas cardíacos e já teve problemas pulmonares, né? Nós já falamos o perigo que o cigarro causa, mas não obtemos êxito. Queremos muito que ela deixasse esse vício que só está diminuindo os dias de vida dela. Então você acha que estamos exagerando em nos preocupar ou se a nossa preocupação é correta? Vamos lá. Muito interessante. Imagina que você tem eu tenho feito essa mesma comparação com alguns pacientes do consultório. O paciente tem problema de pressão alta, por exemplo, e de diabetes, aí resolve fumar. Ou então está fumando, né? Ele não decide da noite para o dia fumar, mas está fumando. Aí o que é que eu digo para ele? Imagina que você tem um carro, só tem um, e vai sair de casa. E o seu carro está com problema na suspensão. Aí beleza, aí você ainda sai de casa, você vai para o trabalho, se precisar ainda faz uma viagemzinha pequena ali num sítio e volta e tal. Só que aí seu carro tem um problema na suspensão, não corrige, e aí aparece um problema na marcha, no câmbio. Aí já fica mais difícil de você sair de casa. Mas você ainda tenta. Aí daqui a mais um tempo, nada corrige, nada é feito. Aí continua com esse mesmo problema e não tem solução, não tem peça para trocar e tal. E aí aparece um outro problema. Um problema na direção e no motor. Aí imagina, como é que você vai sair de casa com um carro que tem um problema na suspensão, na direção, no câmbio e no motor? Chega um ponto em que ele vai parar no meio do caminho, ele não vai conseguir funcionar mais o carro. A mesma lógica, ela pode se aplicar
ao somatório de doenças que a gente tem. O risco é grande de você sair de casa com um carro com esses defeitos todos, você sair de casa e não chegar até o final do seu destino. Você tem um problema no meio do caminho. Então, uma pessoa que tem um problema cardíaco, ela está fumando, é como se você tem um problema cardíaco, por definição, por estatística, você tem mais chances de ter outro, né? Se você tem uma doença cardíaca, você tem mais chances de um evento cardíaco, que é um infarto, uma internação por insuficiência cardíaca, uma angina instável. Se você tem um problema cardíaco, você tem mais chance de desenvolver alguma complicação do que quem não tem, porque já está detectado que você tem esse problema. Aí, se você já tem isso, e além disso você resolve fumar, é como se você estivesse com 2 problemas num carro só. Isso aumenta as chances de que você tenha, de fato, um problema que não consiga mais funcionar. Em outras palavras, aumenta as chances de você ter um evento, inclusive fatal, né, que leve à morte. Então, é uma coisa que a gente sempre tenta, sempre que possível, num paciente que tem uma boa perspectiva de vida, a gente sempre orienta as pessoas a buscar auxílio para parar de fumar. Tem ajuda para parar de fumar, né? Você tem uso de medicações que podem auxiliar, você tem terapias de grupo que podem ajudar a parar de fumar, você tem o uso da nicotina em adesivos que pode parar. Não deu certo com um, vamos tentar com o outro. Existem métodos, existem técnicas para a gente fazer isso. Quando é que eu digo que às vezes não vale a pena? É quando o paciente já está. E eu não acho que seja o caso aqui, viu? Não me pareceu ser o caso aqui. Mas, por exemplo, você tem um paciente com 98 anos de idade que descobriu recentemente que está com um câncer agressivo e que não vai ser curável, esse câncer não é curável, está com metástase já, tem uma expectativa de vida de poucos meses, de 2, 3, 4 meses, e ele decidiu que quer continuar fumando. Você vai parar? Isso não vai fazer diferença em 1 mês de vida, em 2 meses de vida, do que ele tem para viver. Mas um paciente com 80 anos, mesmo sendo muito longevo, né, mesmo já tendo passado da expectativa de vida, ele pode ainda viver mais 10, mais 15, mais 20 anos, desde que ele se cuide. Se ela não está se cuidando, se ela tem o problema cardíaco dela, mas ainda continua fumando, ela está juntando problemas e isso aumenta as chances de que você tenha alguma complicação. Então, eu acho, nessa perspectiva, entendendo que ela seja uma pessoa que ainda tenha uma expectativa de vida boa, de mais anos ou mais décadas, eu entendo que não é exagerado não, que é correto falar, conversar, tentar convencer e, inclusive, se não for possível no convencimento, na palavra, tentar ajuda profissional para parar de fumar. Existem médicos profissionais, psicólogos que podem ajudar a se livrar do cigarro. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor. Me diga uma coisa, meu filho nasceu e ele fez o teste do coração e deu alterado. A mãozinha, porque faz o teste do coração na mão e no pé. Aí na mão deu 95%, deu certo. E no pé deu 90%. Aí ele passou o encaminhamento para um cardiologista. Aqui em Caicó tem alguém que faça cardiologia pediátrica? Ou só vou encontrar em Natal? E aí, doutor Wander? Bom dia, meu amigo. Obrigado pela pergunta. A cardiologia pediátrica, ela é uma subespecialidade dentro da cardiologia. Então, eu fiz cardiologia de adulto. Então, fiz clínica médica 2 anos, cardiologia 2 anos e ainda fiz mais 1 ano de especialização em eco. Para fazer cardiologia pediátrica, é preciso que você faça uma especialização que pode durar de 1 a 2 anos adicionais em relação ao que a gente já faz, porque ela tem algumas particularidades bem complexas. Embora a gente passe um período desses, durante os 2 anos da residência de cardiologia, a gente passe um período vendo pacientes, a gente tem a noção, a gente sabe do que se trata, mas a experiência de acompanhar, de tratar, de investigar, ela costuma ser reservada a quem realmente tem essa especialidade. Eu não tenho essa especialidade, eu acredito, vou dizer aqui com 95% de certeza, que aqui em Caicó não tenha. Os colegas que eu conheço, que trabalham aqui em Caicó, são
muitos, ou quase todos, eles não têm essa especialidade também e normalmente eles não tratam. Se você quiser, por conta própria, assumir isso, como a gente vê os casos e acompanha, a gente pode atender. Nada impede que um médico atenda uma criança de ponto de vista cardiológico, mas é uma questão de senso de responsabilidade mesmo. A gente sabe que são questões mais complexas e que a gente não tem a experiência como a gente tem a experiência dos adultos e idosos. Por essa razão que a gente orienta os pacientes a procurarem aquele que tem a especialidade mesmo. Onde chega no meu conhecimento não tem nenhum médico aqui em Caicó, não. Normalmente a gente orienta a procurar em Natal. Ok, tem muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes. O Andrei está lá em Natal, ele pergunta: Dr. Wander, mais cedo houve um acidente onde o motorista diz ter perdido a direção após dor no peito. Que procedimento deve ser feito nessa situação? Se ele perdeu a direção após ter dor no peito, isso pode significar que em algum momento ele teve o que a gente chama de instabilidade hemodinâmica. Ele teve uma dor, essa dor foi só a manifestação, só a expressão de que estava acontecendo algo de muito errado no coração dele e em seguida a esse problema, a essa coisa que estava errada, você teve um colapso na circulação. Devido a não conseguir obter um status circulatório apropriado, o cérebro passa a não receber sangue adequadamente, percebendo o cérebro que não está recebendo sangue adequadamente, ele passa a tentar desligar. Ele pode até não conseguir desligar, mas ele tenta desligar e isso gera essa sensação iminente de desmaio, que a gente chama de pré-síncope, ou mesmo a perda da consciência, que é a síncope. Isso é um sinal, um indicativo de que houve algo de errado de fato, é algo de errado com o coração, porque tudo começou com uma dor no peito, e a situação mais recomendada é, depois do acidente, se ele não teve nenhuma lesão grave, não fraturou, não teve trauma de órgãos que representasse um risco imediato à vida, porque isso daí deveria ser tratado com prioridade. Se não houve isso, não houve nenhuma lesão corporal, se ele está bem, a recomendação é que ele procure imediatamente um atendimento médico de urgência, onde vai ser avaliado por um médico da urgência e, se for necessário, fazer alguns exames cardiológicos para confirmar se está-se diante de um quadro de emergência cardiológica. Dr. Wander, meu filho nasceu com sopro e hoje ele está com 9 anos. Ele pode ter problemas no coração no futuro? Essa questão é muito comum. Muita gente entende o sopro como sendo uma doença. Sopro, na verdade, é só um barulho, Marcos. Sopro não é doença. Como é que você diagnostica um sopro? Você coloca aquele aparelhinho, o estetoscópio, no coração da pessoa e você, em vez de escutar pancadas no coração, são essas pancadas a gente chama de bulhas cardíacas, e elas acontecem devido ao movimento de abrir e fechar das válvulas dentro do coração. E isso faz com que a gente entenda como é que o coração está batendo, no que a gente chama de ritmo cardíaco. Porém, algumas vezes, quando um problema alguma dessas válvulas não funciona bem, ou quando você tem algum defeito cardíaco em que o sangue passa por um local onde não deveria, ele passa de uma forma turbulenta. Então essa forma turbulenta, ela gera um som, um barulho, e esse barulho é que a gente chama de sopro. Muitas das ocasiões, o sopro ele não é associado a uma doença mesmo, ele é só o som do sangue passando de uma forma mais veloz por dentro do coração. Em outras condições, você está de fato diante de problemas, como a gente citou aqui, um problema nas válvulas, um defeito cardíaco congênito, e isso é o que diferencia uma coisa da outra. Sopro é apenas um achado do exame físico, e doença congênita, problema de válvula, aí sim é doença mesmo que você precisa investigar e, dependendo dos casos, precisa de tratamento. Quando ela perguntou, meu filho tem 9 anos, ele pode ter problemas no coração? Se ele tem um sopro, ele pode ter um sopro inocente, que é um sopro que não é relacionado a nenhum tipo de doença, ou ele pode ter um sopro por conta de um defeito cardíaco congênito, já que ele tinha desde o nascimento. Se ele tem um sopro por um defeito cardíaco congênito, é preciso acompanhá-lo, porque isso pode, em alguns casos, resolver-se espontaneamente com o passar do tempo, e em outros casos ele persiste do jeito que está, o paciente fica com o sopro, mas não causa nenhum tipo de complicação, e numa minoria das ocasiões, você tem alguns sopros que, de fato, evoluem para alguma doença mais grave. Na verdade, não é nem que ele se transforma numa outra doença, você já tinha aquela doença cardíaca, e essa doença, acumulando-se durante anos e anos, ela acaba gerando mais problemas para o coração. Doutor Wander,
Tenho uma dor que sinto na veia, na curva do braço direito e também no pulso. Acho que é na veia. O que é que será nesse caso? É preciso investigar, Marcos. A maioria dessas dores que as pessoas relatam ser na veia, pode não ser. A maioria delas pode não ser. Não necessariamente. Você aponta ela como sendo na veia, mas ela pode ser uma dor muscular, ela pode ser uma dor óssea e pode realmente ser um incômodo localizado ali na veia. Se a preocupação é de que isso seja um problema cardíaco, se você não tiver outros fatores de risco, que aí o peso maior seria pelos fatores de risco e não pela dor em si, mas se você não tem outros fatores de risco, não tem pressão, diabetes, não tem idade avançada, não fuma, não é obeso, não é sedentário, você deveria ficar menos preocupado nesse momento com o coração e realmente procurar uma avaliação médica inicial. Eu recomendaria que fizesse com um clínico mesmo, para poder tentar investigar melhor, você apontar onde mostrar em que condições isso se processa, para que aí pudesse ser imaginado e identificado qual é a causa primária dessa dor. Algumas vezes essa dor ela é na veia, mas em muitas outras circunstâncias ela é no trajeto muscular. Você tem um tendão ali que está doendo e parece porque é em cima da veia, porque é um trajeto fino, é como se fosse uma cobrinha passando ali. E, às vezes isso é um tendão e não é uma veia. Às vezes isso é um nervo que está doente, você tem uma inflamação no nervo, uma mononeurite, por exemplo, e poder doer ali naquela região ou na região irradiada ali daquele nervo. E para poder identificar, como existem muitas causas, para poder identificar, a recomendação era que fizesse uma avaliação médica inicial com um médico clínico. Se não tiver fatores de risco, como a gente mencionou aqui, as chances são pequenas de que isso seja relacionado a algum problema no coração. Dr. Wander, tenho 64 anos, nunca tomei remédio para nada. Sempre tive boa saúde. Nessa pandemia eu engordei 15 quilos. E além do cansaço com o pessoal, com os meus pés e minhas pernas estão ficando muito inchados. Tem dia que incomoda até pisar. Devo procurar um cardiologista? Se você nunca fez nenhum tipo de avaliação, aos 64 anos, seria recomendado que se fizesse. Mas uma avaliação de rotina e não especificamente porque está com os pés inchados. Nesse cenário, a sua queixa, ela pode ter mais relação com o excesso de peso e que acaba virando uma obstrução, uma dificuldade ao retorno sanguíneo, o retorno da circulação. Porque veja, o sangue ele vai por meio das artérias, ele sai do coração, passa pelas artérias e desce até a ponta dos pés e ele precisa voltar. Só que na volta ele precisa voltar contra a gravidade, ele volta por meio de veias que têm uma estrutura muscular menor, elas não têm uma força tão grande quanto as artérias, então elas não conseguem trazer esse trajeto de volta contra a gravidade ainda, tão bem quanto as artérias levam o sangue. Além disso, essas veias da perna, elas se unem, se juntam e passam por dentro do abdômen. Se você aumentou de peso, aumentou 15 quilos aí e está, por exemplo, em obesidade, você pode ter uma dificuldade maior a passagem desse sangue por dentro do abdômen. Isso gera uma pressão maior, né? A gordura abdominal ela gera uma pressão maior que dificulta a passagem do sangue ali pelo abdômen e acaba fazendo com que o sangue, de um modo geral, e líquido se acumule mais nas pernas e pode causar esse inchaço, esse edema que você mencionou aí. Se for apenas por isso, pelo edema, não me parece, pelo que você está descrevendo, haver razão para fazer uma avaliação cardiológica. Mas se nunca fez na vida, nunca foi ao médico, nunca fez avaliação na vida, seria interessante, até pela própria idade mesmo, que pode se tornar com o tempo um fator de risco, seria interessante fazer uma avaliação cardiológica inicial. Geraldinho? Bom dia, doutor Wander. Bom dia, Geraldinho. O ouvinte aqui, o Josivan, do bairro Valfredo Gugel, ele faz o seguinte questionamento. Ele informa que é um paciente que tem histórico de arritmia cardíaca há 10 anos, ainda não foi identificado o tipo de arritmia. Ele tem crises frequentes, essa frequência é semanal, com batimento chegando aí a 250, suor frio, pressão baixa, chega a 7/6, e ele começou a investigar pelo cardiologista e fez todos os exames e foi constatado prolapso valvar mitral. Ele quer saber se tem risco de morte, quer saber se tem cura e informa que o médico encaminhou ele ao psiquiatra para diminuir a ansiedade.
a taquicardia ventricular apresentou no exame que ele fez. Ele quer saber essas situações. Certo. São 3 situações distintas aí que a gente tem, tá bom? A primeira delas é o prolapso de válvula mitral. Prolapso de válvula mitral é uma doença que, quando está associada à degeneração da válvula e à insuficiência da válvula, ela tem uma evolução. Dentro de alguns anos, o paciente, inclusive, pode necessitar trocar a válvula por meio de uma cirurgia cardíaca. Porém, eu não tenho números aqui para explicitar o quanto, mas eu diria que é a minoria da minoria dos casos que levam a isso. Em boa parte das situações, na grande, imensa maioria dos casos, o prolapso de válvula mitral, ele não gera lesões orgânicas ao coração. Você tem a lesão já, você tem o prolapso, mas você não passa disso, não evolui, não passa disso. O paciente até sente algumas queixas, como palpitações e dor no peito, mas essas queixas, elas começam e terminam aí mesmo. Elas não representam nenhum risco, nenhuma gravidade ao quadro. E muitas vezes, por causar sintomas, causar palpitação, causar dor torácica, acaba gerando um estado de ansiedade no paciente, que pode inclusive colaborar com a ansiedade, como ele mencionou aí. Outra coisa é você ter uma crise documentada, como ele está dizendo, em que a frequência chega até 250 e, segundo ele descreveu aí, tem o diagnóstico de taquicardia ventricular. Uma taquicardia ventricular é uma forma de arritmia que é mais séria, é mais grave, não tem como você dizer que é só ansiedade. Ela pode até ser precipitada, você está numa crise de ansiedade, você está mais preocupado, está mais ansioso, e aí isso dispara, é o gatilho que dispara, a última gota d'água que dispara o evento e faz você ter a taquicardia. Mas não é uma coisa da sua cabeça, não é um negócio que... É preciso de tratamento também, você precisa tratar a ansiedade, precisa acompanhar com o psiquiatra de fato, para evitar que aquela gota d'água caia em cima do copo cheio e transborde. Mas tudo, pelo que você está descrevendo aí, com uma documentação de frequência cardíaca de 250, com diagnóstico de taquicardia ventricular, isso não começou na sua cabeça, isso não é ansiedade, isso existe de fato, é no coração e não é relacionado com o prolapso de válvula mitral. E precisa de tratamento. Se tem cura, dependendo seria preciso aí investigar qual é a causa. A taquicardia ventricular, ela pode ser causada por doenças como doença de Chagas, que causa fibrose, pode ser uma sequela de infarto agudo do miocárdio prévio e pode ser por um defeito no que a gente chama, na fiação, um defeito no circuito elétrico do coração, que esse sim, ele pode ser submetido a um tratamento que seria capaz de promover cura. Esse tratamento a gente chama de ablação por radiofrequência. Isso precisaria de uma investigação. Essa ablação não é feita aqui em Caicó, só se faz em Natal. Um exame que identificaria isso seria estudo eletrofisiológico, que também não se faz aqui em Caicó, só se faz em Natal. Então esse acompanhamento precisaria ser feito. Risco de morte com prolapso de válvula mitral, não. Com a ansiedade, ela, embora represente um fator de risco adicional para outras doenças que pode levar à morte, mas de ansiedade mesmo, até onde eu saiba, tive uma crise de ansiedade e morri. Não se morre, mas da taquicardia ventricular, com frequência de 250, você pode sim evoluir para uma forma mais grave, que a gente chama de fibrilação ventricular, e aí o paciente pode evoluir para a morte. Dr. Wander Wade, médico e cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefones 99422-3138, 99431-0681. Dr. Wander, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos. São 7h54, volto já.